Dependência emocional. Esse é o tema da nossa meditação astrológica de hoje, inspirada na lua minguante em Câncer, que acontece nessa segunda-feira, dia 13 de outubro, às 15 horas e 12 minutos. Então, se você tem questões de relacionamento, tem dificuldades de se relacionar de forma saudável, tem dificuldades de se relacionar, de atrair relacionamentos para sua vida, fica aqui comigo nesse vídeo, que essa lua minguante é super importante. Nós vamos meditar juntos aqui, vamos tirar um oráculo para entender melhor essa energia e principalmente como lidar com essa energia de uma maneira a aproveitar esse momento para limpar e abrir o nosso coração para o amor. Porque logo depois, né? Por que é tão importante para os relacionamentos? Logo depois dessa lua minguante, nós vamos ter a Vênus, que é o planeta dos relacionamentos, entrando no signo de Libra, que é o signo dos relacionamentos, o qual ela rege. Então, é um momento super importante para a gente se preparar para aproveitar todo o potencial dessa lunação que vai começar, a lunação libriana. Porque aí depois, quando começa a lunação libriana, toda a energia fica voltada para essas questões relacionais. Então, se preparem, né? Temos Marte lá em Escorpião, ativando a gente para limpar as feridas também. Temos a Vênus agora, durante essa lua minguante, no último grau de Virgem, que também é um signo de limpeza. Então, esse é um momento super importante. E por isso, meu convite para você ficar aqui comigo nesse vídeo até o final. Eu sou a Priscila Benites, professora de Yoga e Meditação, astróloga, terapeuta, e toda semana eu venho aqui com uma meditação astrológica. A gente tira um oráculo para entender qual é a energia que a gente precisa trabalhar, né, através desse simbolismo dos deuses indianos, e a gente faz uma breve meditação guiada aqui para que a gente possa começar a voltar a nossa mente, o nosso coração para o nosso centro, se reprogramar para poder viver essa semana de uma maneira mais auspiciosa. E aí, por que essa semana, né? Por que uma lua minguante em Câncer é tão importante, não só para os relacionamentos, mas para tudo? Porque quando a gente fala do signo de Câncer, a gente está falando das nossas emoções. A forma é como se todos os signos, eles são como se fossem roupinhas que a gente veste para desempenhar determinadas funções. E a roupinha de Câncer é a roupinha que a gente veste para sentir, para dar significados a tudo que a gente vivencia nas nossas experiências, através das nossas emoções. Então, é onde brotam, a gente pode pensar no signo de Câncer, quando a gente fala dos signos de emocionais, né? A gente está falando, emoções são águas, são as nossas águas. Por isso que quando a gente está emocionado, seja de alegria, ou de tristeza, ou de raiva, ou de qualquer tipo de emoção que é em excesso, o que acontece? Choramos. Por quê? Porque são as nossas águas. E aí, as águas têm 3 estados, né? Você tem água sólida, água líquida, sólida e gasosa. E a água líquida é Câncer. Então, a gente pensa em Câncer como as águas nascentes, as águas das cachoeiras que nascem lá no topo das montanhas. E são as águas que a gente vivencia no começo da nossa vida, que a gente dá significado lá nos primeiros anos da nossa vida. A gente vivencia as nossas primeiras experiências e a gente começa a dar significados para essas experiências que vão servir de base para a gente sempre... as nossas experiências depois dessas primeiras, elas sempre serão relativas. Então, eu tenho as minhas primeiras experiências, a partir daí eu me baseio nessas primeiras. Então, tudo que a gente vivencia na infância, especialmente a relação com a nossa mãe, que tem muito a ver com a questão do signo de Câncer, né? Mas não só a mãe, toda a família, na verdade. A mãe em especial, porque a lua é quem rege Câncer, e a lua vai falar da nossa relação com a mãe. Então, todas essas nossas experiências são o que nos ensinam a sentir. E se a gente quer, né, se a gente tem lá na nossa infância dificuldades com esse sentir, se a gente se sente abandonado, se a gente se sente triste, se sente rejeitado, se a gente sente que não recebeu cuidados, que a gente não recebeu atenção, esse é o significado que a gente dá para as relações. E todas as vezes que a gente se relaciona no nosso futuro, a partir dessas relações iniciais, todas as vezes que a gente se relaciona e alguma coisa acontece que serve como gatilho para essas memórias que a gente vai guardando lá no nosso inconsciente a partir dessas primeiras relações, a gente vai sentir aquelas mesmas coisas, mesmo que elas não sejam verdadeiras, mesmo que tenham outros significados, que a pessoa tinha, com que a gente estava se relacionando tinha outras intenções, a gente pode se sentir daquela forma. E a pior parte, né,
quando a gente começa a acreditar muito, a gente começa a vibrar muito, e a gente está sempre buscando referências no nosso passado, a gente começa também a atrair. O valor que a gente dá para as coisas, ele vai ser sempre relativo aos valores, as características daquilo que a gente já vivenciou no nosso passado, que nos é familiar. Câncer tem a ver com família, né? Então, Câncer é esse signo que fala de todas as nossas memórias. Ele é como se ele fosse essa roupinha que a gente veste para processar as nossas memórias, as nossas experiências emocionais, o nosso sentir. E quando a gente tem uma lua minguante em Câncer, a lua minguante vai falar pra gente desse momento em que a gente precisa limpar as nossas águas, a gente precisa limpar as nossas memórias, as nossas energias. Uma lua minguante em Câncer é literal, a gente precisa limpar o nosso emocional, precisamos limpar o nosso inconsciente, precisamos limpar as nossas memórias, e aí precisamos aprender a equilibrar essa nossa relação com essas memórias de uma maneira que a gente nem fique emotivo demais, nem fique frio, porque na verdade, a dependência emocional em si, ela pode se manifestar de várias formas. Às vezes a gente pensa que ser dependente emocional é simplesmente a gente ser carente, apegado e depender do outro. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a entender isso, a gente tende a fugir das relações e evitar as relações, querer uma independência excessiva, que na verdade é também um reflexo de dependência emocional. Por quê? O que é a dependência emocional? A dependência emocional é um apego excessivo, uma necessidade de validação, uma necessidade de aprovação de alguém. Então, quando eu tenho essa necessidade excessiva, toda a minha autoestima, meu bem-estar depende de alguém, significa que eu dependo emocionalmente daquela pessoa. E se eu dependo daquela pessoa, todas as minhas ações, né, para eu me sentir bem, todas as minhas ações vão ser guiadas por essa relação. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem determinadas relações que nos marcam de uma maneira tão intensa que a gente até sai daquela relação, só que a gente leva isso para as próximas. E aí, às vezes a gente vai para as próximas relações buscando repetir aquele mesmo comportamento, buscando essa mesma validação e projetando isso na nova pessoa. Mas outras vezes a gente vai para a relação num modo totalmente assim, defesa total. Então a gente não se abre, não se permite sentir, não se permite ficar apaixonado, não se permite amar, não se permite se relacionar, não se permite nada. Até vai para os, às vezes não vai, né? Tem gente que nem vai, e às vezes vai para os relacionamentos, mas vai de uma maneira bélica, fechada, fria, né? Uma maneira muito característica, inclusive, de Capricórnio, que é o oposto complementar de Câncer. Então, quando a gente oscila nesses dois extremos na forma de lidar com as nossas emoções, é um sinal claro de que temos dependência emocional. E muitas vezes essa dependência emocional, especialmente quando a gente vai para esse lado mais frio, não é daquela pessoa com que a gente está se relacionando no presente. É, na verdade, da pessoa do passado. Ainda somos dependentes emocionalmente daquela pessoa do passado. E o principal, né, dos nossos pais. Todos nós temos algum nível de dependência emocional dos nossos pais. Isso é parte da nossa natureza. Só que a gente precisa buscar consciência sobre isso e entender que parte nossa, né, o que a gente está buscando nas nossas relações atuais, que na verdade são um reflexo daquilo que a gente sente que não recebeu dos nossos pais no passado. Né? E é importante essa parte. Sente que não recebeu, não significa necessariamente que não recebeu. Às vezes a gente recebeu muita coisa, só que se aquilo é diferente da expectativa que a gente tinha, ou se a gente não tinha capacidade de entendimento, porque afinal éramos crianças, né, e crianças nem sempre vão entender as coisas, o significado que a gente vai dar para aquilo que a gente recebeu é negativo. Vai trazer dor, vai trazer sofrimento, e a gente vai projetar aquilo nas nossas relações depois, as nossas relações afetivas em especial. Pode ser nas amizades também, outros tipos de relações familiares, relações profissionais, mas o mais comum, e aí a gente está falando mais disso aqui, porque vamos começar uma alunação libriana, que vai falar de relacionamentos 1 a 1, né? Mas pode também ir para essa esfera, especialmente quando a gente fala de relações, por exemplo, com o nosso chefe, que muitas vezes a gente projeta o nosso pai, com parceiros afetivos, com certeza a gente projeta o nosso pai, né? Nós mulheres,
ou homens que sejam homossexuais, e da mesma forma com as mulheres a gente vai projetar a nossa mãe. Então, todas as nossas relações, elas sempre vão acontecer de uma maneira que a gente esteja buscando uma validação lá dessas primeiras pessoas com quem a gente se relacionou. E é muito importante a gente estar atento para isso e entender como isso acontece, para que a gente não sofra nessas relações, não se feche e nem tampouco fique ali carente, buscando toda a atenção do mundo que a gente gostaria de receber nessas novas pessoas. Então, a lua minguante em Câncer, luas minguantes são momentos de limpeza, da gente deixar ir, encerrar ciclos, para que na próxima alunação a gente esteja limpo, com espaço para receber novas energias, novas experiências. Então, na lua minguante em Câncer, o nosso convite é para que a gente limpe toda a raiva, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor, todos os significados que a gente deu para as nossas relações do passado e que agora estão ditando as nossas relações do presente e que, se a gente não resolver agora, vão ditar as nossas relações do futuro também. Então, e como é que a gente faz isso na prática, né? O primeiro passo é limpar a nossa mente. Todo o nosso emocional, ele começa a ser limpo a partir da nossa limpeza mental. A gente precisa limpar a nossa mente do excesso de pensamentos, do excesso de informação, para que a gente possa ganhar clareza e compreender quem a gente realmente é. Esses pensamentos são meus ou são influências das pessoas com quem eu convivo nesse momento? Que às vezes as pessoas trazem ideias ali que não são muito favoráveis ao nosso crescimento, ou são ideias dos meus próprios pais que talvez não sejam mais válidas para mim, talvez eles tenham uma mentalidade que não se aplica ao tipo de vida que eu busco para mim. Preciso limpar minha mente. Depois, eu preciso tomar decisões e direcionar a minha mente para onde eu quero. Tenho que focar naquilo que eu quero, sair do vitimismo para focar a minha mente naquilo que eu desejo manifestar e não nas reclamações e lamentações daquilo que eu não quero para mim mais. E por fim, precisamos agir com presença, consciência, intenção. São 3 passos para a gente fazer esse processo de limpeza. E como é que a gente consegue fazer isso? Meditação. Meditação é a ferramenta para a gente fazer todo o processo de cura emocional. A meditação é um treino para a gente limpar a nossa mente, para a gente direcionar a nossa mente, aprender a ter foco e para a gente desenvolver presença. Porque a gente só não consegue estar presente quando a nossa mente está voando. O que é presença? Presença é a mente aqui no corpo, aterrada. Minha mente vem, eu sinto ela, que eu estou aqui presente, estou sentindo tudo que está acontecendo, estou percebendo. E com presença eu consigo, por exemplo, perceber quando eu estou num relacionamento e eu estou agindo a partir de medos, de memórias, de dor, de receio de repetir alguma coisa, estou tentando me proteger, estou projetando. Quando você vai estando presente, você vai conseguindo perceber essas coisas. E aí você consegue o quê? Mudar. Por quê? Porque a ação é a única coisa que cura. É com a ação que a gente reprograma a nossa mente, lá no inconsciente. É com a ação que a gente direciona, a gente cria novas conexões neurais. Então a ação é fundamental, só que para isso eu preciso já ter direcionado os meus pensamentos e preciso já ter limpado a minha mente, porque senão eu vou estar viajando a maionese e vou estar agindo de forma reativa, apenas respondendo aos gatilhos, né? E quando a gente se relaciona, gatilhos é o que não falta, né? As pessoas, até porque se nós temos uma vibração, uma energia ali dentro de nós, certas crenças, aquela pessoa que a gente atrai, ela vai ter a tendência de fazer justamente aquelas coisas que a gente acredita que parceiros afetivos fazem, ou que chefes fazem, ou que amigos fazem, né? Então, se a gente acredita que todo mundo vai abandonar a gente tende a atrair na nossa vida pessoas que vão nos abandonar. Ou muitas vezes, pessoas que vão ter a pessoa vai ter qualquer atitude, a gente vai se sentir abandonado, e o que a gente faz? A gente abandona antes, para não passar por aquela experiência de novo. Então, essas relações, essas questões são muito complexas. E lá no meu grupo, acho que eu já falei por aqui, mas vou repetir, né? Tem
nós temos uma comunidade gratuita da Escola do Dharma, lá no WhatsApp, e a gente está começando a falar, a trazer conteúdos um pouco mais aprofundados para compreender como que esses processos acontecem, para a gente entender a nossa mente, entender os processos de cura emocional, como é que a gente sai da ansiedade para poder viver com propósito, viver com felicidade, com alegria. Então, se você quiser participar, para poder participar desses estudos, se você quiser entrar na comunidade, aqui embaixo eu deixo um link do WhatsApp. Você manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu não estou deixando o link do grupo disponível, por quê? Porque estava entrando spam. E aí, para evitar isso, né, porque antes o link do grupo ficava público, eu tirei ele, abri um outro grupo, agora secreto, né, só para quem vir me chamar e pedir para entrar. Aí você pode me chamar e fazer parte. Já tem, inclusive, uma aula de meditação lá, bem completa, assim, para você entender uma técnica que você pode praticar diariamente, para que, com 5 minutos de prática, né, e isso já é muita coisa, maravilhoso se você conseguir praticar alguns minutinhos todo dia. Tem uma aula explicando o porquê, como é que faz, e depois a prática conduzida para você ir treinando e entender como é que é, para depois você começar a poder praticar sozinho. Então, se você quiser entrar, acessa o link aqui, me envia uma mensagem e vem fazer parte da comunidade. Agora, fora isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora para a nossa meditação, tirar o nosso oráculo, para que a gente possa sentir, né? Não adianta só ficar falando, precisamos meditar para que a gente possa sentir a experiência, a informação dentro de nós. A informação está disponível no campo. E a gente só entende, compreende realmente como é que funciona uma determinada realidade quando a gente tem a experiência. Então, a meditação é o que nos proporciona isso, porque a gente limpa a nossa mente e acessa a experiência direta, né? Mais uma coisa que a meditação faz pela gente. É graças a isso, inclusive, que a gente consegue depois se relacionar e até com mais compreensão para entender por que nós estamos fazendo as coisas e por que o outro está fazendo as coisas. E aí a gente começa a ter a possibilidade de tomar essas ações. Então, a nossa pergunta hoje para o nosso oráculo é: o que a gente precisa trabalhar essa semana para que essa limpeza emocional aconteça, para que a gente possa limpar a nossa mente, o nosso coração, de todas as dores do passado, de todas as tristezas, de todas as mágoas, de toda a nossa dependência emocional, seja ela de quem for, né? E principalmente, né, a dependência emocional dos nossos pais, porque essa é a que mais segura a gente, né, do nosso crescimento pessoal, profissional, né, afetivo, em todos os aspectos. Que a gente está sempre projetando os nossos pais ali, né? Então, vamos perguntar ao nosso oráculo qual que é a energia que a gente precisa trabalhar essa semana para isso. Então, fecha seus olhos, traz atenção no seu corpo, na sua respiração. Inspira, exala. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Olha quem veio hoje, Krishna. Krishna é o Deus da alegria, ele representa a alegria de viver a vida. Eu achei tão bonito a vir Krishna hoje, né? Porque quando eu estava preparando aqui, me preparando para falar aqui com vocês, né? Apareceu muito, uma das coisas que eu escrevi, acabei não seguindo ao pé da letra o meu roteiro, mas uma das coisas que eu escrevi foi justamente isso. Deixa eu olhar aqui para falar para vocês, né? A importância da gente limpar, né? A gente precisa limpar a nossa mente, limpar essas águas lunares, essa nossa vibração lunar. Por quê? Porque logo depois dessa lua minguante, a Lua vai encontrar Júpiter. Júpiter é a expansão. Então, tudo que a gente traz de vibração para Júpiter, toda essa vibração lunar que toca Júpiter, ali dos movimentos astrológicos, significa o quê? Nosso inconsciente tocando essa parte nossa que se expande. E se essa vibração é negativa, é de dor, é isso que Júpiter vai expandir. Então, para que a gente possa vivenciar essa semana, limpar de fato, né, que Júpiter faça esse processo, esse movimento expanda esse movimento de limpeza para que a gente
possa começar depois a alunação libriana com muito mais harmonia, beleza e todos esses atributos maravilhosos de Vênus e Libra, a gente precisa que a nossa vibração lunar esteja limpa, para que quando ela tocar Júpiter, o que se expanda seja a alegria e a gratidão pela nossa família, pela nossa história, pelos nossos amores do passado, pelos nossos sentimentos, por todas as nossas experiências. Isso é cura. Curar é olhar para tudo com alegria e gratidão, com amor, com paz. Olhar para as coisas e olhar assim, foi o que tinha que ser. Então, para a gente fazer isso, nós vamos meditar na energia de Krishna hoje. Então, você pode se preparar, sentar com a sua coluna alinhada. Traz atenção no corpo, na respiração. Inspira. Exala. Inspira. Observa as sensações no seu corpo. Observa as emoções que você sente nesse momento. Tudo que você sente aí nesse corpo são suas memórias. O seu corpo é memória. É o seu corpo que te possibilita viver as experiências e que guarda a memória das suas experiências. Que agora você pode observar e sentir e tomar consciência e ressignificar. Que partes do seu corpo você sente vibrar nesse momento, você sente falar com você nesse momento. Que informações o seu corpo te traz. Que ele te fala da sua história, cada marca, visível ou não, cada característica, goste você dela ou não, conta a sua história. E o que Krishna nos convida, o que Krishna nos ensinou, foi sobre a alegria de viver a vida, o jogo da vida, Lila. Viver cada experiência como se fosse uma grande brincadeira. Viver a vida como se fosse um grande playground, onde a gente vem se divertir com experiências que às vezes doem, mas só doem para que a gente possa tomar consciência de que algo ali precisa ser curado. Sente a energia de Krishna. Pergunta ao seu corpo agora que memórias ele quer te mostrar para que você possa curar, para que você possa abrir os caminhos da tua vida relacional, os caminhos para o amor, para relações saudáveis, harmônicas e belas na sua vida. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toma mais uma inspiração. Traz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. E juntos vamos cantar o mantra pela paz, enviando paz a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê, uma ótima semana para vocês e até a nossa próxima meditação.